Está começando mais um episódio do podcast Elas no Topo, onde a gente fala de trajetória de mulheres, de empreendedoras, do sucesso delas. Eu sou Carol Sabadim. E eu sou a Natana Lacerda e hoje a gente recebe aqui com muita honra a Michele Fernandes, que atuou por muitos anos no mercado de moda, influência, ela que é mãe, é empreendedora e hoje é influenciadora do reino e vai contar tudo o que está acontecendo e toda a jornada de vida dela para nós aqui. Mi, seja muito bem-vinda, é uma honra poder te receber. Obrigada, eu estou muito feliz em estar aqui, é um prazer, né? E acho que esse bate-papo vai render muito, porque é um momento novo da minha vida também, então Deus tem derramado muitas coisas e é isso, vai ser muito bom. Estou feliz por estar aqui. Que delícia. Sabe que o Elas no Topo, ele começou, a história, eu preciso falar porque tem total conexão com você. O Elas no Topo começou com um projeto que nasceu, assim, de Deus no nosso coração, né, Ná? E a gente pediu muitas confirmações. A gente falou, será mesmo, né? A gente se conhecia há 15 anos, e daí a gente, em um momento de criatividade, a gente falou, e de necessidade da cidade de Tu, a gente falou, precisa de ter um movimento, um evento para mulheres se conectarem, né? A pandemia trouxe muita gente e tal. Mas a gente falou, será, né? Cada uma com as suas empresas, com seus negócios, com filhos, né? E daí Deus falou e confirmou, assim, de diversas formas, com pessoas, com versículos, com muita coisa, né? E daí a gente falou, tá ok, então vamos começar essa empresa. Confirmar para não acabar uma amizade, né? Exatamente. Uma amizade vale mais que uma empresa. Muito mais, é verdade, é verdade. Só fortaleceu a nossa amizade para ver, né, que realmente é um projeto de Deus. A gente fala que ele é nosso sócio majoritário, né, nesse negócio. E eu tô falando isso porque hoje, né, para te apresentar aqui, como que é? Influenciadora do reino. E eu falei, Saiu agora. Ela falou, como que eu te apresento nesse momento de transição? Eu falei, não sei, fala influenciadora do reino. Saiu aqui, quem sabe é Deus falando de novo, né? E é tão gostoso isso, porque a Mi vai palestrar no nosso próximo, né, evento, agora dia 9 de novembro. E tem tanta conexão, né, a sua história, o momento que você está vivendo com o Elas no Topo, porque a gente deseja isso, sabe? Em cada evento, a gente deseja que essas mulheres sejam alavancadas e falar de Deus é muito necessário, né? Porque ele cura, né, em muitas áreas. E talvez, acho que a gente já pode começar esse episódio entendendo um pouco mais desse novo momento que você está vivendo. Se você puder começar, acho que por esse... Por essa ótica, vou tentar resumir um pouco da minha trajetória, porque são aí quase 15 anos, né, nas redes sociais. Eu comecei em 2010. E da mesma forma que vocês tiveram esse olhar para Itu, eu também tinha para Sorocaba, né? Então, eu era CLT, meu marido também, e a gente decidiu empreender. E aí, qual que é a primeira coisa? Ah, não tenho muito dinheiro, o que eu vou fazer? Até hoje, de certa forma, assim, eu vou abrir uma loja de roupa, né? Pego aqui um valor, vou lá, compro e vou começar a vender. Só que naquela época não tinha Instagram ainda, o Instagram estava bem no início. Então era o Facebook, né, que bombava. Gente, a gente tá ficando tão velho, né? Nessas horas, essa geração Z, né, do TikTok, para eles a gente já tá assim, nossa, enfim. E aí eu comecei a criar conteúdo para o Facebook, com a intenção unicamente de vender as peças. Eu não tinha intenção de ser influenciadora, porque nem existia, né? Era blogueira de blog. E aí a minha intenção era só essa, só vender as roupas. E aí eu comecei a perceber que estava surgindo um novo movimento, porque eu fazia um cabelo, uma sobrancelha, as meninas iam lá, perguntavam com quem que eu tinha feito. E aí eu comecei a indicar e tudo mais, e começaram a vir as parcerias, até que os mesmos fornecedores de roupas começaram a falar, você não quer fazer foto pra gente? Em troca da roupa? Então eu em vez de comprar, já recebo aqui e faço a foto. E eu fiquei por esse tempo dessa forma. E a empresa, ela foi crescendo, a loja foi crescendo, a gente começou a expandir, ter sócios, ter em Sorocaba, acho que a gente teve umas 5 ou 6, e depois tivemos na região também outras lojas. E aí foi crescendo muito, né? A gente começou a vender bastante, assim, a maioria a gente comprava roupas do Brás, vendia blusas baratas na época e tal, eu não entendia nada de posicionamento nem nada, era tudo muito no feeling, né? Ia lá, colocava, eu falo que era uma época mais fácil, né? Hoje a gente tem que ter conhecimento de tudo, e as redes sociais, elas mudam o tempo todo, naquela época você postava uma foto, vendia tudo daquilo lá. Hoje Alcançava, hoje que você faz o delícia, Reels, o Stories, a foto, e ainda não tá vendendo. Então, aí você tem que se esforçar mais, né? Aquela época, de certa forma, tava muito novo, mas a gente tava capindo o mato, de certa forma, abrindo o caminho, né? De tudo que se tornou hoje.
E aí chegou num tempo, em 2015, mais ou menos, que a gente começou a ponderar. O trabalho como influenciador, ele estava muito melhor e mais rentável do que ter lojas, funcionários, loja em shopping, que dava muita dor de cabeça. E aí a gente conversou e falamos, vamos ficar só na influência digital, então. E aí meu marido se especializou em fotografia e ele começou a trabalhar comigo exclusivamente nisso. E a gente começou daí a viajar o mundo, levando as marcas, fotografando. E foi muito legal esse tempo, né, esse processo. Seguidoras mais antigas lembram que aí eu me destacava muito nisso. Que tem uma coisa que eu penso que, independente de onde eu estou sendo chamada, eu sempre quero fazer coisas com excelência. Eu acredito que o reino é isso, né? Então, desde aquela época, ainda não convertida 100%, conhecendo Jesus, mas não como hoje, eu sempre procurei fazer coisas com excelência. Então, era uma foto com excelência. Era uma divulgação com excelência. Então, eu sempre prezei muito pela excelência. Por isso que eu tinha muitos parceiros, eu trabalhei por muito tempo com isso. E aí fomos começando, até que em 2020, época da pandemia, começou a gerar no meu coração o desejo de ter a minha própria marca. Comecei a fazer algumas collabs e aí lancei a minha própria marca. E é muito engraçado, porque a pandemia, muita gente cresceu na pandemia, né? Sim. Então, a gente vendeu muito naquela época, deu tudo certo. A gente abriu uma loja no Bom Retiro, de atacado. Gente, eu tô resumindo muito, tá? Porque é muita coisa. Mas nós vamos explorar aprofundando cada detalhe. Só que quem trabalhou com confecção sabe o que é. Uhum. Confecção é 1000 vezes mais dor de cabeça do que ter uma loja de varejo, né? Então, eu tive alguns percalços no meio do caminho, porque na minha cabeça era só fazer a roupa e vender. E não, a gente teve muito problema com a confecção, com a peça que não vinha, com a peça que demorava, com o tecido, não sei o quê, Costura entendeu? Para errado, cliente, deu corte errado, o tecido não foi bom. Já tive confecção. Aí eu falei, gente, não dá. Uma loucura. A gente foi e desistiu ali da loja de atacado. Uma coisa que a gente nunca teve problema é assim, não deu certo, a gente é muito rápido em mudar a página. Sabe, nós somos muito práticos, eu não me apego a coisas que a gente tem. Então, assim, se não deu certo, bora, vamos para outra coisa. O que tem que fazer? Então, a gente é muito prático. Então, a gente fechou, encerrou as operações ali. E aí, começamos a aprofundar mais pro digital. Então, todo o know-how que eu tinha com loja de varejo, com influência digital, com confecção, eu comecei a trazer para o digital. Então, comecei a fazer os meus produtos digitais. E aí, foi uma beleza, né? Porque em 2022, eu vi que, poxa, tanto esforço para vender tanto ali, e sendo que aí eu lancei, né, a plataforma da Nova Moda na época, em 2022, e a gente fez um valor que eu nunca tinha feito em um mês. Eu falei, meu Deus, né, esse digital é muito bom mesmo. E a gente passou a se dedicar daí 100% ao digital, então a gente teve a escola, teve as alunas, fomos melhorando o produto durante todo esse tempo, tendo outros produtos embaixo ali. E aí eu gostei desse lugar de ser mentora de mulheres, né? De trazer para as mulheres o que é o empreendedorismo, o que é a influência digital, o que é se posicionar de maneira correta, trazer desejo através do que você vende, não é só vender por vender. Falei muito sobre as redes sociais, como você tem que ter um feed, um perfil mais atrativo, como você conecta com seus seguidores, como é que gera movimento. E eu falo que essa questão do movimento ela é tão importante, da comunidade, das tribos, de tudo que você levanta, porque independente de qual área você for, quem gosta de você, quem está na tua comunidade vai te acompanhar. Então, o posicionamento nada mais é do que isso. Agora eu decidi, gente, que vou vender bolos caseiros. Ok. Eu construí a comunidade que ela continua vindo comigo por causa dos meus valores e não pelo que eu vendo. Então, esse é o ponto que muita empreendedora não consegue compreender, que não é o que ela está vendendo. Ela precisa gerar um movimento, ela precisa gerar uma comunidade de pessoas que entendam os valores dela. Se posicionar mesmo. Várias vezes já trouxe coisas que são as minhas visões de mundo baseadas na palavra e que eu não vou abrir mão. Porque isso são valores para mim. E eu vou e abro e falo. E aí vão ter as críticas? Claro que vão. Mas do outro lado a gente levanta uma bandeira de pessoas que vêm com você e que acreditam nesse potencial. E aí passou tudo isso, ano passado engravidei, né? E aí que a minha vida começou a mudar, assim. Eu falo que eu tô tentando entender, parece que eu tô vivendo num... Vocês já tomaram caldo na praia, na onda? Sim, Você toma um caldo, aí você levanta, tá tudo bem agora, aí você cai de novo. Aí você toma outro, aí você tá caindo de novo. Então, eu passei por esse processo desde que eu engravidei, né? Eu falei, agora é só um período, eu só tô grávida agora, tá? Eu vou trabalhar até tanto, depois volto.
E foi indo, e foi indo. E eu percebi que a Michelle não mudou só no guarda-roupa dela, não foi só o corpo, eu internamente mudei. Então eu falo que quem vira, quando você nasce o filho, realmente nasce uma mãe, nasce uma nova mulher. Naquela hora você se desfaz de quem você era. É verdade. Você para e pensa assim, nossa... E aí você para pensar que não é só os hormônios, você realmente mudou. E não dá mais para continuar a mesma pessoa. E aí eu comecei a reparar que algumas coisas para mim não faziam mais sentido. E eu tentava e falava, nossa, por que eu não tô mais gostando disso, sabe? Da mesma forma que era. E eu fui sendo direcionada bem devagarzinho, assim. Então, desde que o Samuel nasceu, eu fui bem devagarzinho. Deus ainda foi muito bondoso comigo, né? E aí, nesse ano que eu resolvi ter a minha agência, né? Ter outros negócios, de um tempo pra cá, Deus começou a confirmar algumas coisas no meu coração, mas sabe quando você ouve, mas você... acho que não é isso. Sim. Não tô ouvindo, Deus, não tô ouvindo. Quê? Pra parar? Não. Então, assim, eu comecei a enxergar o meu lado... Porque eu sempre me achei feminina. Eu sempre me achei com energia feminina ok, né? E meu marido com energia masculina. Não era disfuncional. Tem muitas mulheres que têm energia masculina. Então, esse não era um problema. Mas existia, sim, um lado da Michelle que ainda queria ser essa mulher empreendedora, mulher do sucesso, da fama e tudo mais. E eu ignorava o outro lado. Porque eu, de certa forma, e até aí em terapia, em imersões, eu falo que o autoconhecimento é a melhor coisa da vida. Todo mundo tinha que se autoconhecer. É verdade. Essa é a chave. E no autoconhecimento eu fui buscando que essa questão de eu não gostar de certas coisas do ordinário, eu gostava de tudo extraordinário. Por que eu não gostava de, tipo, estar em casa, dentro de casa, de arrumar as minhas roupas, de fazer uma comida, de preparar uma mesa posta? Eu não gostava. Para mim era assim, preciso trabalhar, tenho dinheiro, pago alguém para fazer. Prática. Chegou um tempo do Samuel, contrato uma babá e tá tudo bem. Né? Minha mãe me ajuda muito hoje, mas eu falei, não, uma época eu vou chegar e vou contratar a babá e é isso. Então eu sempre queria terceirizar essas questões da minha casa, da minha área ordinária. E foi aí que Deus começou a trabalhar no meu coração, entendeu? E aí quando ele falava sutilmente, eu não conseguia entender. E aí eu tentei com a força do braço. Até que uma hora é como se Deus arrancasse, assim, realmente tudo. E ele falasse, agora é hora de voltar pro lar. Eu quero você nesse lugar. E foi muito difícil, assim, eu esperneei, eu berrei, eu chorei, porque aí entra a comparação. A gente começa a ver, mas essa pessoa tá voando. Olha quantas pessoas ela tá levantando, olha o movimento que ela tá fazendo. Olha essa aqui, acabou de faturar 5 milhões no produto dela. Não é o meu lugar dentro da minha casa, não é esse lugar. E daí a gente olha o potencial que a gente tem dentro de nós, né? Exato. Imagina você, né? Com tudo que você conquistou. Você sabe o potencial que você tem. Você fala, Senhor, eu tenho tanto, né? Eu posso fazer muito mais do que, né? Esse só exemplo, isso. por exemplo, né? O só isso, né? O só, E né? Deus fez isso comigo também, Michelle. E eu vou contar uma coisa pra você. Eu tive bebê logo depois de você, a gente teve com o mesmo médico e tudo. E Deus tava me mandando parar já também. Caramba. Muito. E aí eu via você viajando pra não sei pra onde, pá, arrebentando com o bebezinho. Aí eu falava assim, não, olha aí. Dá pra fazer, a gente vai ajustando e tal. E olha só que loucura, né? 2 desobediências. Não, eu mal sabia, imagina. E era tão... Né? Por que que eu vou ter que parar? Não, olha aí, dá pra fazer, vai dar tudo certo, Senhor. Não, a minha pediatra, ela é muito irônica, né? E ela conversando dela, daí eu conversei dela, quanto tempo ele tem? 8 meses. Entendi. Aí com 2 para 3 meses você já voltou a trabalhar. Tá. Um ser novo chega na sua casa, bagunça a tua vida, e aí você acha que você não iria ficar assim nesse pânico que você tá, não ia dar um bug no sistema, sendo que você meio que com 3 meses já queria voltar a trabalhar. E agora que você tá voltando para sua casa, que coisa, não? E eu falei, é verdade. Então, esse processo é muito difícil. É o que você falou. E as redes sociais, elas mostram isso, né? Todo mundo mostra o que quer mostrar só. As brigas do casal, tudo que acontece ali, ninguém tá vendo, né, no off. Eu falo até hoje, assim, abrindo para as seguidoras, né? Que tem que ter um método de sobrevivendo após... casamento sobrevivendo após os filhos. Porque...
eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu tava brigando mais com o meu marido do que antes de ter filho. Mas você sabe que existe um percentual gigante, eu não vou saber agora, mas é muito grande, tipo 70% de casamentos, os casamentos acabam depois da vinda dos filhos. Até o segundo ano, assim, veio o filho, em até 2 anos, 70% dos casamentos acabam. Meu Deus. É um percentual bem E grande. aí eu falei, nossa, tá tudo muito bagunçado, né? E até o meu marido Muda tudo, né? Muito. E aí eu comecei a entrar nesse processo e orar com Deus. Eu falei, tá, Deus, o que o senhor tá me pedindo então, né? E nesse meio, nesse ano, eu coloquei muitas pessoas na minha vida. Eu sou uma pessoa assim, eu confio e eu tô abrindo a minha vida inteira pra pessoa, sabe? Eu tô abrindo, falando pra pessoa da briga que eu tive no meu relacionamento. E aí eu abri a minha vida, expliquei certas coisas que não devia, abri o meu coração e tal. E várias pessoas entraram. E essas pessoas que entraram, eu não falei de certa forma assim, Senhor, Deus é pra essa pessoa, tá? Agora eu falei que eu passei por tanta coisa que agora pra mim tem que ser 3 vezes confirmação. E se possível, Deus descer um anjo pra falar se é ou não. Porque eu não quero mais estar nesse lugar de quebrar a cara, de ser desobediente, né? Então, durante todo esse processo, eu fui falando, caramba, o que tá acontecendo? Aí eu nunca vou esquecer, no dia 30 de julho, eu tava adiando para assinar um contrato, né? Tava tudo certo. E era um contrato de uma pessoa que estava prestando serviço para mim e que se tornaria uma sócia. Só que sociedade é algo muito difícil, você tem que pensar mesmo. E eu tava olhando, aí eu falei, Deus, será que é? Eu não sentia paz no coração, sabe? Acho que o primeiro sentimento tem que ter paz no seu coração. E aí eu não tinha paz no coração. E aconteceram algumas outras coisas, alguns clientes descontentes. E aí eu falei, não, eu acho que não é pra eu firmar parceria com essa pessoa. E aí o William também já estava com o pé um pouco atrás. Ele falou, não, eu também tô um pouco assim. Aí ele foi pro Legendários, que é um evento de homens, que os homens sobem a montanha e é transformador. E eles ficam 4 dias na montanha. E aí Deus me direcionou, faz uma carta pro seu marido dos 4 dias, de tudo que ele vai viver lá. Só que eu não sabia o que ele ia viver lá. E eu fui escrevendo. O Espírito Santo foi falando e eu fui falando. No terceiro dia eu falei, William, nesse dia você vai encontrar uma pessoa assim, você vai aconselhar ele sobre isso, isso, isso. Fui só escrevendo. Uau. Fechei tudo e falei, ó, você vai abrir um por dia. E vai orando. E à madrugada eu acordava, eu intercedia por ele. E tal, e falei, Deus, fala com ele, eu preciso dessa resposta sobre esse contrato, eu preciso saber isso, isso, isso. Quando ele voltou, aí ali começou a minha transformação. Porque a gente, quando recebe eles de volta, você tem que receber na sua casa, de preferência fazer uma comida, né? A gente vai receber eles lá na igreja e eles voltam para casa. Então, eles têm que se sentir amados. Só que eu não sabia fazer comida. Aí uma amiga falou assim, o que você vai fazer para ele? Eu falei, eu levo ele em qualquer lugar, a gente passa numa churrascaria, ele vai estar com muita fome. Ela falou, não, amiga, você tem que fazer a comida dele. Aí eu falei, não, mas que preguiça. Não, você vai fazer. Aí eu fui e fiz tudo, sabe? Fiz até o feijão. Que saco, mas isso aqui demora. E aí ele chegou em casa. Tô rindo porque mesma coisa, né? A gente se vê tanto em algumas questões, né? Sim. Ele comia e ele chorava. Ele comia e ele chorava. Ele falou assim, essa é a melhor comida da minha vida. E eu falei, meu Deus, a gente já viajou 35 países, comeu nos melhores restaurantes, e ele tá falando que essa é a melhor comida. Eu preciso estar nesse lugar. Aí ali Deus começou a confirmar no meu coração. E a gente sentou e ele falou, olha, realmente não assina esse contrato, não é agora. E aí foi um livramento do Senhor, assim, porque passei por muitas batalhas, assim. E a gente fez um jejum, eu e ele, pela primeira vez juntos. Eu sempre fiz jejum, mas ele não tinha feito. A gente fez juntos, e aí Deus respondeu, no último dia do jejum, Deus respondeu. Aí a gente falou, não faremos. E aí as coisas começaram a mudar, realmente. E aí Deus começou a falar, você não tá entendendo. Eu tô tendo que tirar na marra, porque você não tá entendendo ainda o lugar que eu quero te colocar. Até que eu falei, tá bom, Deus. Então, as coisas que o Senhor tá falando pra mim, eu preciso que você confirme pro William, porque ele é o sacerdote do lar. E aí, a minha oração começou a mudar. Falei, eu não comecei mais a orar só pelas coisas que eu tinha. Eu falei, Deus, eu quero que você prospere o meu marido. As áreas que ele tem, eu preciso que o Senhor prospere ele. Porque o Senhor sabe a diferença que vai fazer o meu financeiro, eu não trabalhar. Eu preciso que o Senhor prospere o meu marido. E aí o Senhor começou nesse trabalhar, e a gente foi vendo, esse mês passado mesmo, ele falou assim, nossa, sabe aqueles 2 negócios, assim, que a gente tinha que não estava dando muito lucro? Olha só, no mês passado até que deu isso aqui. Eu falei, nossa. E aí eu falei, resposta de oração.
O trabalhar de Deus, né? Quando eu saio do lugar que eu acho que é eu que tenho que assumir a responsabilidade da renda da minha casa, Deus começou a trabalhar, sabe assim? E não é fácil, gente, não dá pra falar que é fácil. Porque vem aquele dia daquela conta alta e você fala, meu Deus, o que que eu vou fazer? E publicidade vinha cair assim e Deus falava, não faça. Meu Deus, Não aceita. E você não aceitava? Aí eu não aceitava, com dor no coração, entendeu? Quantos seguidores você tem hoje? 800 mil? 800 e pouco. Esses Lá dias mesmo, vai. acho que tem umas 2, 3 semanas, tem uma empresa de Sorocaba que é tipo, não é um baú da felicidade, tipo um negócio de carnê, que, enfim. Eles queriam, eles falaram, quanto você cobra essa publi pra isso? Eles não colocaram o valor deles. Quanto você quer pra isso aqui? É sequência disso. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Não. E eu recusando, entendeu? E nossa, mas ia ser tanto. Eu falava E o pro William, boleto ali, olhando pra sua cara. William, vai ser tanto que eu pagaria, eu acho. Aí, não, entendeu? Então foi muito complicado. E ele também tá firme. Tá É assim. isso. Pra ele tá um pouco... Agora eu atingi um lugar, eu acho, de paz, sabe? O conflito passou. Eu tô numa paz que excede todo entendimento. Então, agora eu consegui compreender. Pra ele ainda tá um pouco difícil, assim, sabe? Ainda é obscuro tudo porque ele isso. ainda fala assim, meu Deus, novembro tá aí, dezembro, o que nós vamos fazer? E aí eu falei, não sei, mas eu continuo confiando no Senhor, porque eu tô buscando o reino dele. E se ele fala que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado, então eu vou continuar confiando. Eu tenho, de certa forma, mais isso, porque o William, ele é o financeiro 100%. Então, ele fala, é fácil você falar, porque você não está aqui com, olha a planilha das contas. Eu que tenho que pagar. Para quem não está fazendo financeiro, é fácil confiar. Eu falei, amor, mas não tem como, entendeu? Então, tá um trabalhar no nosso casamento, desde que ele voltou, mudou muita coisa. Em relação com a minha família, com o meu filho. E aí, eu tô entendendo agora que, assim, eu não creio que é o extremo, nem isso, nem aquilo, entendeu? Eu entendo que é um equilíbrio. Eu preciso primeiro ser excelente no meu lar. A hora que Deus falar, agora você entendeu tudo. Aí agora você está autorizada. Por enquanto eu sinto que eu estou aprendendo, entendeu? Então tem coisas que eu ainda falo, Deus, eu vou fazer tal coisa. Aí Deus, não, você não estou te permitindo ainda. Você está vivendo o processo. Nos meus devocionais, tenho vários devocionais que Deus foi falando comigo nesse tempo. E eu chorava no devocional. Aí eu ia abrir a câmera e falava, nossa, deixa eu fazer um vídeo sobre isso. Deus falava, não, eu tô ministrando para você agora. Não vai fazer story. Não vai fazer vídeo. E não, eu travava. E ele fala claramente com travava. você. Eu ia... Aí o vídeo ficava horrível. Eu não conseguia passar a mensagem que Deus tinha falado comigo. E nunca isso aconteceu. Porque era muito fácil abrir. Imagina, Comunicação, influência pra você. Muito. Aí eu falei, tá, entendi. Eu perguntei quantos seguidores, porque falam, olha do que você abre mão. Uhum. É de muito. Então, a sua obediência, ela é Sim. impressionante, porque, cara, tem tudo, né? Você, provavelmente, a renda da sua família, por conta do seu trabalho de influência, teu marido, teu sócio, a mesma renda. Que loucura viver isso. E você tem uma história no mercado da moda muito grande, de muito tempo, e no mercado da influência também. Sabe que eu sou tua aluna? Sério? Que legal. Eu comprei um curso eu compro todos os seus presets e comprei, não uso nada, porque tenho muita preguiça de foto, tiro tudo com o fotógrafo profissional e fico usando elas eternamente. Mas o do provador. Tá. E eu fiz os provadores. Foi dela. Eu amo. Seus treinamentos são incríveis. E me destravou pra muita coisa, que eu tinha muita vergonha. Eu consigo fazer as poses e tal. É ela que me ensinou. Que legal. Que legal. Mas eu ia falar sobre isso, assim... Poxa, você tem uma carreira de anos. E a sua identidade não ficava muito atrelada ao seu trabalho? Muito. Total. Poxa, né? Parece que eu era o que eu fazia. Tá. Entendeu? Eu era o que eu fazia. É engraçado porque teve uma vez, eu acho que tem uns 2 anos, eu fui numa imersão de um amigo meu, que ele é cristão, e assim, ele entregava cada coisa. E no final dessa imersão, você tinha que fazer um ato profético, que era tirar o seu tênis, tinha que deixar lá. Muita gente ia com tênis de marca, tinha que deixar, porque era tipo, estou indo, Deus, estou indo fazendo id. Naquele dia, Deus tinha pedido minha rede social, sabia? Ele pediu meu celular. Eu não dei. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Hoje, se o senhor pedir, agora. Se ele falar assim, desativa, fica um tempo off. Não tenho problema nenhum com isso. De verdade.
Mas naquela época, não. Então, talvez, assim, era meu bezerro de ouro, entendeu? Uhum. E enquanto é o bezerro de ouro, Deus sabe onde está o nosso coração, né? Ele sabe tudo. Exato. E aí Que é forte forte. isso. Eu lembrei disso Nossa. agora, falando com vocês, e aí Olha Deus me isso. lembrou, falou, porque ele já estava pedindo. Caramba. Isso foi quando? Em 2022, eu acho, final de 2022. Olha só. Uau, há muito tempo. Eu senti já. muito, até falei pro meu marido, Deus tá me pedindo, eu não tô entendendo se é a rede social ou o celular. Mas a gente se apega a coisas, né? E aí eu não A dei. gente também tem um nível de maturidade, né? Emocional, espiritual, né? A gente vai crescendo nessa caminhada com Deus, né? Exato. E daí hoje é fácil para você entender, mas naquela época, né? Ainda não. É verdade. Se você, há muito tempo, eu te sigo há muitos anos. E há bastante tempo que você já fala de Deus, já fala de Jesus, já inclui esses temas. Me conta como é que foi essa sua conversão. Então, eu cresci na igreja católica, né? Minha mãe também. Acho que muita gente tem uma história parecida, assim. Porque a minha avó ia muito e tal. E eu ia, mas eu não tinha muito a compreensão do que era, né? Eu não conhecia a Deus mesmo. Eu conhecia ali a missa. E eu não tinha algo que ninguém trouxe para mim. Me trouxe o conhecimento de Jesus Cristo. Então, era muito ali que eu tinha que ir. Eu só me sentia assim, eu tenho que ir. Na minha adolescência, da infância para a adolescência, eu tive um trauma muito grande que eu sofri um abuso de uma pessoa próxima da nossa família. E na época a gente tinha muito aquilo, né? Tá passando por uma coisa, você tem que se confessar, né? Tem o confessionário e tudo mais. Aí teve uma época que eu fui no confessionário com o padre, eu sentei e eu expliquei para ele o que tinha acontecido comigo, porque eu tinha vergonha de falar para qualquer pessoa, para minha mãe, eu não queria falar para ninguém. E aí eu falei, eu vou falar pro padre, eu acho que é a única pessoa que eu posso conversar, né? E aí eu fui e falei. Aí ele falou assim: não é nada, foi só um carinho que ele fez em você. Só que aí passou uns anos, esse mesmo padre foi preso, porque ele assediava crianças também. Nossa. E ali eu bloqueei total, com tudo, com religião, com igreja, com tudo. Eu fiquei um tempo assim. Aí eu virei muito rebelde na adolescência, né? Enfim, fiquei muito rebelde mesmo, fiz várias coisas. Entrei em relacionamentos tóxicos, nossa, fui traída, tudo. Só companhia horrível. Meus amigos eram assim, um era preso, o outro era não sei o quê, um vendia droga, era horrível. E foi indo durante todo esse tempo, eu vivendo minha vida, até que eu conheci o Ine em 2006. A gente começou a se relacionar e tal, aí, né, o negócio foi evoluindo. E aí, a minha mãe sempre foi muito forte na oração. Eu falo que ela é um exemplo de oração. E a minha mãe também teve um casamento destruído, assim, né? Meu pai, ele bebia, ele usava droga, ele traía ela. E minha mãe ali forte, orando, 15 anos orando pelo meu pai. E aí eu até falava, mãe, sai desse lugar. Você não precisa, né? Sai disso, eu te ajudo. Não precisa depender dele. E ela, não, eu sei, seu pai vai se converter. Não, eu tenho certeza, eu sei, Deus já me falou. Ela tinha convicção. E realmente, meu pai se converteu, largou tudo. Hoje eles são missionários, eles têm Sério? Meu pai vai pra África ano que vem em missão. Não, eles são exemplos, assim, sabe? Meu pai é o que mais lê a palavra. O devocional dele nunca falha. Todo dia ele me manda mensagem. O devocional é esse. E aí eu comecei a entender um pouco mais. A minha mãe começou a ir na igreja primeiro. Só que ela teve uma estratégia dos céus, que eu acho que toda mulher tem que ter. Você quer salvar a sua casa? É você primeiro. Então minha mãe se santificou, ela não convidava ninguém. Ela ia, ela orava, ela se batizou, até que começou, né, ganhar a casa. Foi indo, foi indo. Em 2018, meu irmão se batizou. Ele tinha 13, 14 anos na época. E quando ele estava descendo nas águas, o Espírito Santo falou comigo, agora é a sua vez. Agora é você que vai. Não espere mais. Daí eu comecei, o que é essa voz? Acho que foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é essa voz? E aí eu comecei a frequentar células, eu não ia em igreja. Comecei a ir nas células, tal, aí Deus entregava uma coisa, tal. Até que eu comecei a entender um pouco mais. Aí comecei a ir para a igreja, decidi me batizar em 2019 e foi. Mas assim, era muito leve o meu cristianismo ali, sabe? Não era tipo, só o Novo Testamento, a graça me basta, não preciso estudar, é isso aqui, não preciso abdicar das coisas que eu faço. E ok, fui vivendo a minha vida. Só que realmente eu sempre trouxe Deus, de certa forma, sempre falei dele.
todos os meus métodos, eles começam, eu trago muita dinâmica, porque eu acredito que as pessoas têm esse problema com a autoestima. Então, eu trabalhava muito essa área das mulheres. Aí foi de 2020, 2021, que foi quando eu comecei a me aprofundar mesmo. Comecei a fazer treinamento, porque em 2019 eu passei por crise de identidade, ansiedade, depressão, tudo junto. Porque acho que chegou nesse momento, nesse platô do tenho tudo, sou uma ótima profissional, mas tá faltando alguma coisa. Um vazio, né? Um vazio, que nunca substitui por nada. E aí eu comecei a buscar entender os traumas que eu tinha passado, entender toda a renúncia lá de trás que eu tinha que fazer, que a minha família tinha feito. E aí eu comecei a compreender mais da questão psicológica, do emocional, comecei a estudar muito isso. E aí as coisas foram indo para um funil, assim. Eu fui começando a entender quem era Deus de fato, assim. E aí comecei. Então tem uns 4 anos que eu consigo dizer assim, agora eu sei quem é Jesus Cristo. Mas esse ano, pra mim, assim, esse ano eu falo, eu saí do raso. Sabe assim, quando a gente tá no rasinho, agora eu quero ir no profundo. Eu tava no leite, assim, no leitinho, né? Igual um bebê. Meu filho bebê, tá aprendendo a comer comida. Então agora eu tô no sólido mesmo. E eu recebi, então assim, o que é o problema da gente cristão? A gente vai pra igreja, a gente vai pra uma célula, qualquer lugar. E você recebe a fonte do que a pessoa tá... Ela que recebeu a fonte. Deus deu pra ela ali. O Espírito Santo chegou e entregou uma mensagem. E aí você tá ali assistindo, nossa, que palavra forte. Não, não é forte, é um leite. Você tá absorvendo de alguém. O sólido é quando você fecha no seu quarto, você lê a palavra e Deus revela. Aí você fala, caramba, eu nunca tinha pensado isso aqui com isso, meu Deus. Então, o velho com o novo, isso... Aí eu comecei a ter revelação realmente do Senhor, sabe? E aí agora eu falo assim, eu entendo quem Ele é, sabe? E entendo as renúncias, entendo o que eu tenho que fazer por Ele. Então, foi bem esse processo, assim, resumindo, né? Lembrei de um louvor. Por ele. É assim, né? Esse tá sendo meu louvor da minha vida, sabia? sabia? Me veio agora. Perdendo tudo com amor e com alegria. Todos os dias. Eu falo pro ele, eu falo, nossa, esse tá sendo o meu louvor. E tem uma parte que acho que é deles, ou de uma outra canção que fala, né? Não é a fama, o dinheiro, os prazeres, não é nada disso, né? É o Senhor. É muito forte. E ele faz de um jeito que a gente fica... Quando a gente tem a sede de Deus, ainda que seja desafiador, a gente fica sem saída. Vai mostrando, vai afunilando. Aí você fala, tá. E eu não sei como foi pra você, mas o processo pra mim, eu briguei muito. Eu arrumei muita confusão. Fiz cada oração, entendeu? Olha, Senhor, me perdoa, desesperada. Porque eu tinha ainda muitos apegos também. Sim. Né? Os apegos, principalmente o meu, é aquela segurança do sustento, de saber que se eu precisar, é só eu ir lá e vender uma mentoria. Exato. Com você falando. Eu falei, gente, eu toda. É só ir lá e vender uma mentoria, gente. É só falar com alguém. E eu vendo uma mentoria e tá resolvido essa conta aqui. Isso aqui tá resolvido. E aí você ser proibida de fazer isso, ou quando você for fazer, dá tudo errado. Tudo errado. Eu comecei, o último que eu tentei foi muito engraçado. A pessoa cancelou. Tava tudo certo, tudo maravilhoso e tal. Ai, deixa pro ano que vem. Ai, eu fiz. Acho melhor deixar pro ano que vem e tal. Né? No dia da reunião pra começar o trabalho. Deixar pro ano que vem e tal. Aí foi a última. E eu falei, Deus, é a última. Já entendi. E como é que foi esse processo de desapego? Que hora chegou essa paz? Eu acho que tem um mês, mais ou menos. Quando, além de começar a olhar para dentro da minha casa, eu comecei a olhar para minha saúde, para o meu corpo, porque eu era zero cuidado com isso, né? Tipo, eu amava dizer assim, não, odeio academia, odeio cuidado. E aí eu falei, não, eu vou tirar esse tempo para mim, assim, eu não aceito. Aliás, dia 7 de setembro, nunca esqueço. Eu fui palestrar no evento de uma amiga no dia 6. E ela é uma pessoa, assim, que eu admiro ela é uma baita empresária, e ela acorda, tem 2 filhos, 5h30 da manhã, e eu falava, Deus, ela consegue. Não, eu também vou conseguir acordar esse horário, eu tenho que fazer. E eu comecei a trabalhar, né? E a gente sempre tem uma desculpa, né? Mas o meu bebê é pequeno, ele acorda muitas vezes na madrugada, por isso que eu não consigo ir. Então, eu contava essa historinha. E aí eu falei... Eu vou que é uma verdade. Eu vou ser obediente. E aí eu comecei. Então, esse processo de 5h30 da manhã até 8 e pouco, que eu tiro pra mim, aí eu fui fortalecendo, entendeu? Dia após dia, tal. Aí, nesse lugar,
eu com Deus, sem os filhos, sem o marido, nessa hora que tá só você e Deus, Deus foi falando. Aí foi vindo essa paz, entendeu? Esse lugar de, tipo, entendendo como se fosse eu falo, existe a frequência, né, de todas as coisas, a energia, os hertz, tudo mais, quando a gente para pensar. E aí eu comecei a acessar essa energia de uma paz, assim. Claro que vem as coisas durante o dia, não tem como, né? Você fica pé da vida, você fala uma coisa, né? Vem pessoas que... tem um exemplo. Até isso Deus fez, né? Tem um contrato desde agosto que eu tinha que ter recebido um valor alto. E eu não recebi. Aí ontem eu fui cobrar a pessoa e aí, enfim, aconteceram outras coisas. E aí eu falei, você não quer pagar? Não, mas é que tá lá, a gente tem outras questões para resolver. E aí eu falei, Deus, e o que eu faço com isso? Porque eu já trabalhei isso, não tem como eu negar. Eu trabalhei para essa pessoa, eu fiz tal coisa, eu preciso receber. E enfim, e aí tudo que para mim já começa a me dar dor de cabeça, eu já falo, quer saber? Eu vou pro meio que é dos homens, daí do jurídico, porque a gente é cristão, mas não é tolo, né? Uhum. Então, ok, eu te amo como irmã em Cristo, tá tudo certo. Mas eu preciso, né? O que é certo é certo. Sim. Então, aí, tudo que é dor de cabeça pra mim, eu já passo pro advogado, o que é certo, jurídico, pra isso não acabar com o meu dia, entendeu? Sim. Porque senão vem e acaba. Aí, isso é emocional. Você pode estar até tentando... Aí vem uma pessoa, fala isso, vem isso. Aí, essa paz que você tá acessando vai ser tirada. E eu comecei, não, ser sábia, né? Pra tentar acessar esse lugar com o Senhor, sabe? O meu marido ele fala, nossa, mas é que você traz tudo pro espiritual, você tem que entender que existe um mundo físico. Eu falo, pra mim não tem a diferença, porque pra mim tudo é de Deus, tudo vem do reino, tudo. Estar aqui agora, eu pegar a estrada, o que a gente vai conversar, não dá pra separar, não tem como, é o físico, mas eu acredito no mundo espiritual acima de tudo. E aí, nesse lugar que eu vou tentando ter essa paz, sabe? Não é fácil, mas... Não é mole. É. E me fala um pouquinho da tua carreira. Uhum. Porque assim, você disse que você sempre buscou a excelência. Uhum. Quando foi o momento de tudo Uhum. isso? Então, você teve a loja física. Isso. Eu amo que você mostra o seu começo, super lá, né? Fazendo Perrengue, provador, aham. super simples e tal. E mostra depois seu posicionamento de imagem Isso. todo sofisticado. É verdade. Ela ama mostrar esse início. Isso gera Sim. muita identificação. É. Poxa, teve a loja, teve marca própria. Aham. Aí lançou muitos contratos de influência grandes. Sim. Lançou Nova Moda Academy. Eu lembro de você fazer aquelas viagens com os vestidões. Aham, toda sim. essa época. Eles foram bem Icônicos. icônicos. Muito icônicos. Aqueles vestidos, aquelas caudas Uhum. gigantes balançando pelo mundo inteiro. Mas qual foi o momento de tudo isso que você sentiu explodir, assim? Teve? Ou foi, tipo, um pouquinho por dia? Eu acho que foi essa constância, muito desse, né, esse pouquinho por dia, foi a constância. Uma coisa, acho que talvez foi uma virada em 2017, que acho que eu participei da primeira semana de moda internacional. Foi um boom, assim. Aí, quando eu voltei, muita marca me procurou, sabe? Porque daí eu tinha ido pra lá, naquela época era bem difícil influenciador ir pra lá. Hoje é mais fácil, de certa forma. Uhum. E aí, foi um boom, assim, também. E aí, como eu investia muito nas viagens, né? Então, a gente fazia aquelas fotos, aqueles vestidos, aí voltava, tava no hype, então... Daí era muito contrato por causa disso, entendeu? Entendi. Então, Então, essas sempre viagens te impulsionaram e é principalmente isso. da semana de moda. Aham. E como é que você ficou firmada na moda? Porque é um mercado, cara, né? Sim. Pra você entrar, ser validada, falar, poxa, essa é uma pessoa desse mercado. verdade. Caramba, é difícil. Com as marcas foi sempre isso, né? Buscando fazer um trabalho que muita gente não fazia. Então, enquanto... Eu sempre ia um pouco na contramão, assim. Eu sempre tive um olhar muito pra gringa, pra fora do Brasil. Então, eu sempre tive isso. Eu tive uma percepção. Eu falo que é um senso estético, né? Então, eu olhava o que as gringas estavam fazendo, qual que era o tipo de foto que elas faziam, o tipo de conteúdo, e eu replicava aqui do meu jeito, na minha essência. Então, isso me diferenciava muito. Então, eu ganhei isso, porque daí as marcas me contratavam, elas falavam... Elas nunca falaram assim pra mim, ai, Mia, eu quero que você faça a foto num lugar assim, desse jeito. Elas confiavam 100% em mim. Então, eu criava toda a campanha. Então, vinha muita ideia, muita criatividade dentro das campanhas, entendeu? Então, eu conseguia ter muito isso com as marcas, dessa excelência, porque eu olhava sempre pro mercado de fora mesmo, sabe? E isso trouxe essa
autoridade para você, vamos dizer assim. E aí, quando eu tive os cursos, a Nova Moda, enfim, a Nova Moda, ela não era só para quem era lojista, estava abrindo uma loja, era qualquer empresária. A Nova Moda era isso, a nova moda do momento era do tipo assim, é se posicionar da forma correta. Então, eu trazia isso. Ó, o senso estético, ó, você vai fazer a foto da roupa, é assim, do sapato, assim, da bolsa, do acessório. Você vai se portar assim, você vai falar dessa forma. Você vai criar eventos na sua loja. Então, eu incentivava muito mulheres. Legal. Pô, faz um café na tua loja, um coquetel, traz mulheres, fala sobre coloração, consultoria de imagem. Eu fazia elas terem um movimento entre elas também. Então, como tinha muita influenciadora, muita lojista, elas trabalhavam entre si, elas começaram a fazer fashion trip, as viagens entre elas. Então, a gente começou a criar esse movimento. Daí, esse movimento, as que surfaram nessa onda, né, as lojistas, influenciadoras que entenderam, elas foram muito bem. E estão muito bem até hoje. Tem muitas que estão super posicionadas, porque entenderam isso, sabe? Como apresentar o seu produto. E algumas se destacaram super, muitas viajaram para fora, tem pouco tempo que era sonho delas. Inclusive, eu fiz daí uma turma, né, no ano passado. Em setembro, eu fiz uma turma, levei 17 mulheres para Paris. Todas pagando, tá? Então, foi muito legal. E uma delas que tinha se destacado bem na escola, eu dei para ela, né? Então, foi muito bom, assim, esse movimento também. Então, ali elas puderam... É engraçado, né? Porque a mulher vai para Paris, acho que é só glamour, né? Eu falei, gente, é fashion trip, tá? Você pega a sua malinha e tem que andar no metrô, tem que andar assim, ó, por Paris o tempo todo. E aí elas viram que não era fácil, né? Elas, nossa, meu Deus, tô cansada. Eu falei, isso é uma fashion trip. Não é só chegar ali, sentar na frente da torre e tomar uma taça de vinho, de champanhe. Você tem que trabalhar mesmo. Eu nunca, assim, eu e o William, a gente era muito comprometido. Teve uma vez que a gente foi pra Grécia, a gente levou 120 looks. 120. E enquanto eu não terminava, eu não ficava em paz, assim. Então, de todas as viagens que eu fiz, eu não curtia quase nada. A gente tirava, tipo, um dia, a gente tentava adiantar o trabalho para os dias que sobrava, a gente tentar passear. Curtir um pouco, né? Mas era raro, era muito trabalho mesmo. Era acordar 5 da manhã, fotografar, chegar cedo no lugar para não estar lotado para fazer foto. Nunca esqueço, em Roma, foi o maior ódio da minha vida. A gente chegava nos lugares... Roma era muito lotado. Muito! Todo momento. 5 da manhã. Aí eu falei, gente, mas esses homens já tá aqui. Já chegaram aqui para fazer foto. Meu Deus! E eu exigente demais comigo, né? Eu era muito perfeccionista nessa época. E aí foi indo assim. Então, essa entrega da excelência, de fazer bem feito, era o nosso ápice, sabe? Então, a gente entregava um trabalho muito bem feito. Era cansativo. Eu falo assim, gente, eu não consigo pensar. Hoje eu não conseguiria fotografar o tanto de look que eu fazia naquela época. Mas... Gasto, né? Quantos países? 35. Nossa, caramba. Olha que delícia, Cal. Você que ama viajar? Eu amo, adoro. É muito bom. Maravilhoso. Mas viagem a trabalho é essa loucura? É mas assim, história. muito. Eu gosto de viajar pro turismo. Aí é melhor, né? E aí, por conta da influência, eu tinha muita parceria nos hotéis também, né? Então, os hotéis eram parceria, muito restaurante a gente conseguia de parceria. Então, era muito legal. A gente produzia um conteúdo, ficamos em hotéis, assim, maravilhosos, né? E foi eu falo assim, nossa, a gente surfou na data certa, porque hoje, né, com filho, tudo isso já vai se tornando um pouco mais difícil, né? Eu já cheguei a fazer uma viagem com parceria em hotel e fui pra Turquia. E é maravilhoso. Hotel 6 estrelas, imagina, você ia pirar. Delícia, né? É muito bom. Muito bom. O que a internet te deu? O que ela te tirou? Ela me deu reconhecimento. Acho que eu firmei minha carreira, né? Se não fosse isso, talvez seria a Michelle... Porque eu era uma pessoa com uma rede de amigos muito pequena, né? Eu não tinha tantos amigos, eu não era uma pessoa influente. Então, me deu a influência, me deu o poder da comunicação, me deu reconhecimento, muito. O que ela tirou? Acho que tirou... Ela tirou muito tempo, talvez, meu, né? Me colocou nesse lugar, começou a se tornar a coisa mais valiosa pra mim, né? Então, tirou o tempo de talvez algumas coisas. Porque às vezes eu paro para pensar, no que vem eu vou fazer 40 anos. Eu falei, gente, eu vou fazer 40 anos agora que eu tô aprendendo a cozinhar? Tipo, eu falo, nossa, isso é vergonhoso. Mas é porque aquela era a minha prioridade, né? Naquela época, entendeu? Entendo.
E interessante, né? Como Deus faz os processos. Ele te levantou, você é uma pessoa super influente e agora tá aí. Falando cada dia mais dele, sendo preparada no secreto. Amém. E nós vamos segui-la para ver as cenas dos próximos capítulos. Logicamente, vê-la no palco do Elas no Topo, falando sobre Só Deus Sabe, não vamos contar. Ele que vai mandar. Vai, eu tenho certeza que vai vir uma palestra ali dos céus e que vai impactar as mulheres, as empresárias, as mulheres todas que precisam entender, né? Até o mês que vem eu também vou fazer uma palestra e ela falou, qual que vai ser o tema? Eu falei, faz o seguinte, eu não sei ainda o escopo, mas coloca aí posicionamento com estratégia versus posicionamento com essência. Eu acho que a essência lá, né, quando a gente fala de posicionamento, porque a gente olha para o digital hoje, vocês já fizeram um lançamento, né, também, acho. Já. E aí tem todo um script, né, que você tem que ser seguido. Nossa, isso é uma coisa que me tirou minha paz também, tá? Meu Deus, gente, assim, abrindo com vocês, odeio lançamento, tá? Meu Deus, para mim a coisa mais maçante do digital é essa. É tantos criativo que faz e senta e coloca um negócio na sua frente, e você tem que falar... E aí, e tal, e aí CPL, e não sei o quê. O lead tá caro, aí o tráfego. Nossa, meu Deus. Cansativo, aí me dava muita ansiedade isso. E aí, é tudo muito robotizado, eu acho, no digital ali. Então, se você não tiver a sua essência, qualquer pessoa que vem aqui e fale, vamos lançar um produto, um curso... Você vai virar um robô, praticamente, entendeu? Então, o posicionamento você tem que tomar muito cuidado. Se você se posicionar com a sua essência, com a sua verdadeira identidade, aí flui. Eu tava vendo a Adriana Santana falando esses dias, que a Academia do Jejum que ela lançou, né? Foi onde tem mais alunos, mais adesão de alunos, e onde ela ficou menos ansiosa. E antigamente ela já fez um monte de curso, entendeu? Então, é como se agora foi muito mais natural para ela, né? Foi leve. Foi leve, E aí que a gente já sabe que tá no caminho, né? Que quando é de Deus, traz tem paz, essa né? leveza, essa paz, essa tranquilidade. Maravilhoso. Exato. Ai, Mi, que papo gostoso. Obrigada. Bom, Obrigada também. mesmo. A gente tá chegando ao finalzinho agora para fechar nossa conversa. A gente tem um bate-bola. Tá. A gente fala aqui para você. E o que vier atualmente você traz de resposta. Uma referência para você. Uma referência, minha mãe. O que é sucesso? Sucesso. Nossa, a gente para pensar, porque antes você responderia uma coisa, né? Hoje é outra. Eu acho que sucesso é um dia eu poder ver os meus filhos e meus netos falando sobre mim, sabe? Assim, de um legado que eu deixei. Falando, minha avó, assim, a minha avó fez isso, minha avó orou pela nossa família e tal. Acho que esse pra mim é o sucesso mesmo, sabe? Assim como você fala da sua mãe hoje. Né? Que lindo. Um sonho. Um sonho. Quero ter mais filhos, povoar o mundo, sabe, trazer a palavra e poder levantar um movimento, talvez, mais de mulheres voltadas para a essência. Um ranço. Um ranço. Lançamento. Acho que a comparação de a vida perfeita no Instagram também, ela me bodeou, assim. Uma frase. Uma frase. Eu não tenho uma específica, mas ontem que eu tava trazendo um negócio na célula, foi algo que mexeu muito comigo. Não é a minha frase aqui, mas é uma coisa que Deus trouxe para o coração. Eu acho que foi muito forte, né? Em Salmos 116:12, fala assim: o que daremos nós por todos os benefícios para conosco? Tipo, o que eu darei para o Senhor com todos os benefícios que Ele me deu? E aí, no final, ele falava assim, o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo sacrifício que ele fez. Isso mexeu muito comigo, sabe? E aí, eu comecei a entender que não é sobre a minha vida, é sobre o que eu preciso entregar para o Senhor, assim. Então, seria isso. O que darei eu por tudo que ele tem feito comigo? Filhos. Tudo, né? Transforma a vida, transforma a gente. É conhecer o amor de Deus por nós. Família. Família, tudo. Tudo, a base. Nosso primeiro ministério. Trabalho. Trabalho é essencial, edifica o homem, só não pode se tornar a primeira coisa, né? Primeiro do que tudo. Seu próximo passo. Não sei. Para a mão de Deus. Esse eu realmente não sei dizer. Deus. Não tem nem o que falar, né? Se não fosse ele, não estaria aqui. A graça e a misericórdia me alcançam todos os dias. Então, o meu respirar é dele. Então, é tudo para ele, por ele.
Obrigada, Mi. Obrigada mesmo. Incrível Fico esse feliz. papo. Muito bom. Obrigada por estar aqui. Você que tá aí, se você gostou desse episódio, se te tocou, deixa aqui um comentário. Se você quiser fazer uma pergunta pra mim também, depois a gente mostra pra ela. Já segue a Michelle nas redes sociais, se é que você já não segue, né? E compartilhe esse episódio, curta e lembra de assinar o nosso canal para você ser avisado a cada novo episódio que a gente colocar. E esteja dentro do Elas no Topo. É verdade. Para ver essa mulher maravilhosa de Vai ser Deus muito falando, dando seu testemunho e entregando seu conteúdo. E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu não tô aguentando mais a minha vida, porque muitas pessoas ficam reclamando e não agem, né? Então, o que mudam? O que faz a gente mudar? O ambiente. Então, estar em um ambiente que você vai conhecer mulheres que vão caminhar junto com você, que tem uma visão mais aberta, esse network, essa frequência, essas conexões fazem você... Às vezes, num evento desse, eu já vi várias vezes, sai uma sociedade, sai uma amizade, sai um cliente novo. Então, tudo pode acontecer. Você tem que ir de coração aberto, né? Com certeza. E muito obrigada, Obrigada Mi. a Que honra você. receber você aqui. Obrigada. Beijo, A gente se vê no próximo podcast Elas no Topo. Até mais.